Uma história interessante que o pastor foi pregando sobre o Apocalipse na igreja, e ele foi pregar, né, sobre, não era esse texto, mas era o texto do arrebatamento, quando falar o soar da última trombeta, que a gente vai ver aqui são trombetas diferentes, né, a sétima trombeta da última trombeta antes do arrebatamento. Mas disse que o pastor foi pregar lá e ele falando, né, e ele combinou com o pessoal do som da igreja, falou, na hora que eu falar ao soar da última trombeta, aí solta o som da trombeta, né, assim, para os irmãos terem aquele impacto e tal. E aí ele pregando, empolgado, ele, ao soar da última trombeta, aí tocou, saiu todo mundo atropelando o outro dentro da igreja, aí aquele alvoroço todo, gritando e saiu. Aí o pastor ficou lá olhando, ele falou, meu Deus, aí ficou só uma senhorinha lá sentada, tal, não levantou. Aí ele falou, ele foi lá na irmã, abraçou, falou, irmã, graças a Deus, pelo menos a irmã permaneceu aqui. Eu falei, pastor, é que na correria levaram minha muleta, eu não consegui. Então, não pedi para ninguém tocar trombeta não, meu irmão. Não correu o risco, né, dos irmãos saírem aí. Vamos lá para Apocalipse, irmãos, capítulo 11, versículos 15 a 19. Durante o período aí que nós vamos estar gozando aí das férias, o irmão Odir vai dar as aulas, né? Acho que são 3 domingos, se não me falha a memória, e ele vai continuar dentro do estudo de Apocalipse. A intenção agora, eu essa semana acabei não conseguindo deixar pronto, mas para as próximas semanas a intenção é que os irmãos tenham essas lições, não tudo que eu falo, mas pelo menos o esboço e os tópicos principais com alguns destaques impressos, né, ou no formato PDF, alguma coisa para que os irmãos acompanhem aí com celular ou impresso, não sei, né? A gente está acertando aí com o Odir essa parte aí, e aí os irmãos vão poder ter esse material, e aí o material que já foi, eu depois vou fazendo, e aí os irmãos podem ter material todo, né? Não tudo que eu escrevo, que aí os irmãos vão achar que é muita coisa, mas pelo menos um esboço com os tópicos principais e alguns destaques principais do estudo, tá bom? E a gente está continuando a gravar, porque como nós começamos com o online, né, muitos irmãos aí de outras igrejas estão acompanhando os estudos de Apocalipse, né? Especialmente os irmãos de Pirapozinho, que eu fui pastor lá na congregação, né, de Pirapozinho por quase 5 anos, e alguns irmãos lá continuaram acompanhando, né? Sempre eles escrevem lá, escreviam lá no vídeo, né? Irmã Marta, irmã Andréia, Sônia, pelo menos essas, tinham 2 Sônias lá, né? Pelo menos essas 4 irmãs eu sei que estavam acompanhando, né? E eu vi alguns outros comentários que eu não sei de quem é, né? Então, são irmãos de outros lugares, eu falei, vale a pena a gente continuar gravando, pelo menos esses irmãos depois podem continuar acompanhando, né? Então a gente vai continuar gravando por enquanto, né? E na verdade logo vem a câmera também, né? E vai facilitar para a gente, já está comprada, né? Nós ganhamos aí uma câmera e ela estará aí no mês de julho já conosco, e aí nós vamos gravar melhor tanto as pregações, os cultos, como também as EBDs, né? Então, Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário,
E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo estudo que teremos agora. Nos abençoe, fale conosco, nos dê sabedoria para entender a tua palavra, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Bom, irmãos, agora é aula, né? Então, estilo de EBD, os irmãos podem perguntar, podem falar, eu sei que estou aqui no púlpito, né? Semana que vem eu vou ajeitar para ficar mais embaixo. Eu prefiro dar aula aqui de baixo, né? Eu prefiro ficar mais perto quando eu estou dando aula, porque aí os irmãos ficam mais à vontade também. Senão aqui fica parecendo que eu estou pregando, né? Parece que eu estou aqui fazendo uma pregação comum do domingo à noite e tal. Mas é aula, então os irmãos podem perguntar, podem falar, podem mudar de assunto, porque EBD é normal, né? A gente está aí, os irmãos da cada viajada às vezes, né? Fazendo as perguntas que não tem nada a ver com o estudo, e a gente responde também, faz parte. Eu também fazia, então vou ficar tranquilo com relação a isso, né? Mas o que nós temos aqui então é a sétima trombeta. Nós já tínhamos falado das outras 6 e aqui estamos na sétima trombeta. Só para a gente contextualizar, para quem não conseguiu acompanhar, né, todos os estudos ou acompanhar aquilo que a gente vem falando do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, irmãos, embora pareça uma coisa assim monstruosa, né, estranha, com tantas coisas que a gente não consegue compreender, não é tão complicado quanto parece, né? Ele não é um livro tão complicado. É que a gente, tanto simbolismo às vezes que a gente se assusta, né? A gente fala, puxa, mas o que é isso, né? O que representa isso? O que é aquilo? Mas aí quando a gente olha para o livro de Daniel, quando a gente olha para o livro de Ezequiel, quando a gente olha para e consegue entender o que está lá no Velho Testamento, pelo menos parte disso, nós conseguimos compreender melhor o Apocalipse. Porque muitas figuras que nós encontramos aqui, elas já foram ditas lá, né? Principalmente Daniel e Ezequiel, Isaías também. Nós vamos encontrar muitas figuras apocalípticas, mas especialmente Daniel e Ezequiel. Então lá quando fala de chifres, quando fala de um dragão, quando fala de sei lá, né? A gente logo aqui nos próximos capítulos vai falar da besta, né? Que subiu do mar, e a besta que subiu da terra. A gente fica olhando e fala assim, o que é isso? O que representa isso? Vocês vão saber porque vai chegar lá, né? mas se você olhar para o Velho Testamento e conhecer algumas figuras, já está lá essas figuras. Não tem tanto segredo, né? Por exemplo, você olha lá para Daniel e vai falar dos 10 reinos e sobe 10 chifres, e aí sobe um chifre pequeno que derruba 2 reinos e tal. E você fala, o que é chifre? O que que derruba os outros 2 chifres? Eles falam, que monte de chifre, um monte de não sei o quê. Sempre chifre significa poder, autoridade, governo. Então tem 10 governos. Dos 10 governos cai 2. Sobe um governo menor, de um país menor, que vai dominar sobre os outros. Pronto. Olha que simples, né? Não tem dificuldade. É só entender, reconhecer ou lembrar que lá no Velho Testamento, chifre representa poder, representa autoridade, governo, né? E está lá no Velho Testamento. Então quando a gente compreende essas figuras, fica mais fácil de compreender o Apocalipse. E todas essas figuras que estão lá no Velho Testamento, grande parte delas, vão estar aqui. Trombeta, por exemplo, é uma figura muito usada lá no Antigo Testamento, especialmente na coroação dos reis. Quando Davi foi coroado rei, tocou-se trombetas. Quando Absalão, por exemplo, foi querer usurpar o trono de Davi e para ser rei em Hebrom, ele falou, ele queria não deixar Salomão ser o rei, né? Absalão, aí ele falou assim, quando tocar a trombeta em Hebrom, vocês gritam, viva o rei Absalão. E aí Salomão também fez o mesmo, né? Quando ele foi assumir, quando tocar a trombeta, viva o rei Salomão. E assim vai, né? Então, ou seja, tem aí uma ideia de início de um governo, de um início de um reino. E é o reino, no caso aqui, por exemplo, que nós vamos olhar essa sétima trombeta, nós vamos ver que é o início do reino de Cristo. O próprio texto vai dizer, o Senhor entregou o reino ao Senhor e ao seu Cristo, né? Ou seja, essa sétima trombeta, ela tem essa ideia. Mas para chegar nessa sétima trombeta,
Começou lá atrás, né? Com vários acontecimentos. A sétima trombeta, ou o toque das trombetas, ela é um desdobramento, irmãos. Quando a gente estudou no capítulo 6, os selos, né? O sétimo selo que está sendo aberto, essa sétima trombeta, ela faz parte do sétimo selo. Então o livro de Apocalipse é uma sequência. Agora, depois ele vai entrar num desdobramento um pouquinho diferente, mas ele é uma sequência. Então houveram os 7 selos, aí chegou no sexto, aí no sétimo selo, quando abre o sétimo selo, começam as trombetas. A primeira trombeta faz parte do sétimo selo, a segunda trombeta, a terceira, e a sétima trombeta, ela vai fechar o ciclo do sétimo selo, mas ela abre, interessante, né? Faz parte da sétima trombeta, as 7 taças. As 7 taças é relativa à sétima trombeta, que é relativa ao sétimo selo. Então, na verdade, o sétimo selo ele vai ser dividido entre as 7 trombetas e a sétima trombeta, as 7 taças, que fazem parte, então, todas elas do sétimo selo. Esse sétimo selo, que eu falei isso durante os estudos, lembra que fala que veio um rolo, né, lá no capítulo 6, capítulo final, capítulo 5, capítulo 6 de Apocalipse, tinha um rolo, e esse rolo estava selado, né, selado. E João olhou e não tinha ninguém que pudesse abrir aquele rolo, e ele chora. E aí ele fala, calma, aí ele ouve uma voz que fala assim, calma, porque o cordeiro, né, o filho de Davi, a raiz de Davi, ele tem autoridade para abrir esses selos. E aí Jesus começa a abrir os selos desse documento, desse rolo, que é o título de propriedade de todas as coisas que Deus deu a Cristo. Então ele vai abrindo selo por selo para comprovar, e cada coisa vai acontecendo, ele vai dominando cada vez mais sobre tudo aquilo que Deus deu a Cristo. E aí nós chegamos aqui no sétimo. Então esse é o desdobramento de uma maneira bem resumida, né? Para quem está acompanhando vai lembrar melhor. Quem não está acompanhando, quem não conseguiu acompanhar, pelo menos tem mais ou menos uma noção da onde nós estamos aqui, né? Então o soar da sétima trombeta é muito significativo no livro de Apocalipse, irmãos, porque aqui começam os eventos finais que antecedem o retorno de Cristo e o início do reino milenar. Então, só para separar aqui, eu gosto de repetir algumas coisas, irmãos, e frisar para os irmãos lembrarem e gravar bem. Nós temos o arrebatamento da igreja, que é um outro evento. É um outro evento. Cristo arrebata a igreja. Nós vamos falar, ainda vamos falar um pouquinho sobre as bodas do Cordeiro, porque isso vai falar que isso é durante o período da tribulação também. Mas Cristo vem, arrebata a igreja, né? Ele não desce até a terra, lá no céu, né? No alto, nas nuvens, como diz Tessalonicenses, ele arrebata a igreja, ele leva a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Então o arrebatamento da igreja é um evento antes, é um evento que não sabemos quando vai acontecer, é um evento que pode, como o Luiz falou aqui hoje, pode acontecer a qualquer momento, e a gente pode de repente subir daqui. Esse é o arrebatamento. Não existe mais nada que precise acontecer para que aconteça o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, ele é iminente. Ele pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui 100 anos, como pode acontecer daqui 200 anos, 1000 anos, mais 10.000 anos, não sei. Não há mais nenhuma promessa, ou não há nada que precise acontecer para que Cristo arrebate a igreja. Isso desde quando ele subiu, ele disse, tanto que Paulo esperava ser arrebatado. Você tem Tessalonicenses falando, Paulo fala, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Ou seja, qual era a expectativa de Paulo nos seus dias? O arrebatamento, porque ele mesmo disse, nós os que estivermos vivos. Senão ele falaria, olha, os que estiverem vivos, ou aqueles que vão aguardar, vai chegar o tempo disso, ou vai acontecer isso primeiro. Não, Paulo já tinha em mente que o arrebatamento ia acontecer no seu período. Já se passaram 2000 anos, ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja. Pode ser que passe mais 2000 anos, pode ser que passe mais 2 anos, ou 2 horas, ou 2 minutos. Mas vai acontecer.
Então o arrebatamento vai acontecer, ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. O assunto aqui não é o arrebatamento, é a volta de Cristo. A volta de Cristo é um outro evento, porque ele arrebata a igreja. Aí o período que nós estamos falando é a tribulação, 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de tribulação mais branda, que eu não quero passar nem perto, né, na branda, quanto mais é complicado, e 3 anos e meio de realmente muitas mortes. Eu estava até comentando com o Andrés outro dia, a gente estava falando, né? Eu falei, a gente está assustado com 500 mil de mortos no Brasil, quase 500 mil de mortos no Brasil por Covid, né? Agora, a gente já estudou, né, um dos textos fala assim, que um anjo vai mandar uma praga que 1/3 da terra vai ser morta. Ou seja, se fosse hoje, digamos que tivéssemos, fazer uma conta mais fácil, né? 6 bilhões de habitantes, aqui a gente já tem 7 bilhões, mas se tivesse 6 bilhões, como alguns anos atrás aí, 2 bilhões de mortos numa única tacada, em um único dia, em um único evento. Imagina o desespero e o desastre que isso vai ser. Imagina o cheiro que vai ficar nessa terra. Não vai ter lugar para enterrar tanta gente. Imagina, irmãos, que situação que esse mundo vai estar passando. Digamos que no arrebatamento suba 1 bilhão e sobe 6 bilhões aqui na terra, né? 2 bilhões de mortos numa única pancada. É muita coisa. A gente está assustado com 500 mil, né? E assusta mesmo. Agora imagina, 1/3 da terra, das pessoas morrendo num único evento. Isso dentro de um período curto, irmãos. Nós estamos aí com 1 ano e meio aí, né, sofrendo com a Covid, né? E isso vai ser no período final da tribulação. Tem um evento rápido. Então veja, irmãos, que esse evento é um evento que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja e antes da volta de Cristo, que é a revelação da consumação do plano de Deus, que foi profetizado no Antigo Testamento, né? E ainda não chegamos aqui no livro de Apocalipse nessa plenitude disso que vai acontecer. Então é muito interessante como o plano de Deus vai chegar nisso, e nós vamos chegar ao período final da tribulação. Aí acontece a volta de Cristo. Final da tribulação, Cristo vem e ele vai pisar novamente nesta terra, possivelmente lá no Monte das Oliveiras, né? Lá ele vai descer corporalmente, junto com a igreja arrebatada volta com Cristo para governar durante o período milenar. Aí no período milenar Satanás é preso, né? E aí haverá um reino de justiça e paz, e onde o Senhor vai reinar, governar com vara de ferro, conforme Salmo capítulo 2, né? Então ali ele vai governar, reinar, dominar aquilo que foi dado, porque esse título de propriedade ele abriu os seus, agora é dele, e ele vai por 1000 anos governar com justiça e paz. E aí terminamos esse período milenar, aí novos céus, julgamento do grande trono branco, e novos céus e nova terra. Esse é o desdobrar final da história que temos registrado nas Escrituras, né? E depois, aí nós vamos estar para sempre com o Senhor. Como é que vai ser lá, o que vai acontecer e todas essas coisas, a gente só tem alguns vislumbres, mas não sabemos o todo, né? Também não precisamos saber, quando chegar lá a gente descobre, né? Só sei que vai ser bom, né? Alguém já disse, né? Não lembro se foi Billy Graham ou outro que falou, né? Podem ficar tranquilos que no final da história tudo vai dar certo, porque eu já li a última página da Bíblia, né? Então tá lá, tá registrado, tudo vai dar certo no final da nossa história. Bom, podemos voltar então aqui para a 7ª trombeta, como eu disse, que põe em movimento aqui a consumação final do plano redentor de Deus. A 7ª trombeta é uma sequência dos 7 julgamentos dessa trombeta. E como eu já disse, não é para ser equiparada com a última trombeta. A última trombeta tem a ver com o arrebatamento, né, que é antes desse período, né, quando tocar a última trombeta, que é o período
do arrebatamento. Então a igreja vai ser arrebatada. A sétima trombeta tem a ver com os julgamentos, então, desse período do Apocalipse, né? E então, essa é a cena que nós estamos vivendo, descrevendo então essa tribulação, a grande tribulação, da perspectiva de Deus. E aqui, então, nesses capítulos de 4 a 11, onde nós já estudamos, terminando aqui hoje, ele está focado em Cristo tomar de volta aquilo que é seu, por meio de juízos, dos selos e dos julgamentos, né, contra o homem que está querendo dominar. E os capítulos 12 a 14 vai mostrar o foco do usurpador humano final, que é o anticristo, e ainda não falamos dele, embora ele já esteja vivendo nesse período, mas vamos falar dele no próximo, a partir do próximo capítulo, né? Começa a mostrar, uma espécie de, primeiro mostrou Cristo dominando, ele vai mostrar contra quem, né? Quem estava governando nesse período, ok? Então a cena da sétima trombeta, ela se desdobra em 4 etapas, e eu vou tentar ser breve sobre essas 4 etapas, para que a gente não atrase os estudos e o Odir possa partir da onde nós combinamos. Senão ele vai falar, eu estou estudando uma coisa e o pastor me enrosca tudo aqui, né? Então eu vou tentar completar aqui hoje, né? Os irmãos querem falar alguma coisa, perguntar, dar palpite, concordar, discordar, reclamar? Aproveita. Não é sempre que eu dou essas oportunidades, não. Principalmente de reclamar, né? Falei que pode até reclamar. Não, então vamos embora, vamos seguir aqui, hein? Bom, a primeira etapa dessa parte final do julgamento, ele vai falar sobre o poder soberano de Deus, que vai dos versos 15 a 17 do capítulo 11, que diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve vozes no céu, vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Olha que interessante, mostrando aqui um Deus soberano. Então, quando nós chegamos nesse ponto, é interessante, né? O reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Veja que essa proclamação ligada a essa sétima trombeta, há uma alegria, né, enorme quando ela está sendo falada, porque há vozes de alegria no céu, e é uma alegria que está lá incontida, porque, irmãos, a Bíblia fala que o mundo, ele hoje jaz em quem? No maligno. Não é que ele seja o governante, mas o mundo está sob o domínio dele. Deus governa, isso não tem a dúvida. Mas o mundo aqui, onde nós vivemos, e os homens estão aprisionados a Satanás. E há aqui uma proclamação, aonde ele fala assim: o reino deste mundo passa a Cristo. É dele o que era por direito. Há uma proclamação de governo de Cristo aqui. Tocou a trombeta e falou assim: viva o rei. É isso que está acontecendo, como aconteceu lá no Velho Testamento com Davi, como aconteceu com Salomão, como aconteceu até com o próprio Saul, né? Tocam-se as trombetas, né? O rei é ungido, toca a trombeta e o povo gritava: viva o rei! Viva o rei Davi, viva o rei Salomão, viva o rei até Absalão e tantos outros lá. E aqui o que está acontecendo no céu, naquele momento, é que quando abre quando toca essa sétima trombeta, né, que o anjo toca essa sétima trombeta, o que acontece é um viva o rei. O reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É um reino sem fim. Que momento maravilhoso e fantástico, irmãos. E nós temos aí um desdobramento disso, né?
o reino deste mundo, e não reinos, mas sim um reino único. Hoje, né, irmãos, nós temos reinos aí de grupos nacionais, políticas diferentes, políticas sociais diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, né? Há várias formas de governo. Porque Satanás, na verdade, tem governado essas nações através da religião, através de políticos e tantas coisas. Mas os títulos dele: ele é o acusador, ele é o adversário, é o Beelzebul, é Belial, é o dragão, é o maligno, é o Deus deste século, é o príncipe do poder do ar e tantas outras coisas, né, que ele é chamado. E o reino dele é um reino bagunçado, por assim dizer, né? Ele usurpou aquilo que não é dele. Ele não é um rei legítimo, né? Ele não é um dominante legítimo. Então aqui, na verdade, embora esteja acontecendo tudo isso, Satanás está lutando para manter o seu reino, ele está se esforçando para manter o seu reino, para governar, mas Jesus Cristo vai voltar e se assentar no trono de Davi, conforme promessa do Velho Testamento, e vai conquistar todo mundo, né? Até as pessoas controladas por Satanás, eles deverão se submeter a Cristo. E isso vai acontecer nesse período, ao final do período da grande tribulação e o início do período milenário. Então aqui é quando Cristo digamos assim, por assim dizer, né? Naturalmente que ele já é o rei, mas é quando ele vai assumir de fato o seu reinado sobre a terra, ou quando ele é proclamado rei sobre toda a terra. Então, é como se tocasse a trombeta, a última trombeta, a sétima trombeta, e houvesse um grito: viva o rei, viva o rei. O céu está, digamos assim, em festa, né? A frase, né, o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, enfatiza duas realidades. Primeiro é Kyrios, né, Senhor, que refere-se a Jesus dessa maneira em todo o Novo Testamento, muitas vezes também a Deus o Pai, mas aqui mostra, né, então, ele como o Senhor, o dono de todas as coisas, o que vai reinar para todo sempre. Então a verdade gloriosa é que um dia Cristo vai governar de uma maneira completa e plena sobre toda a terra. E a outra, vários textos do Velho Testamento aqui que ele também a gente não vai ler, mas o domínio foi dado a ele. Então ele é o Senhor que domina sobre todas as coisas. E olha, irmãos, Miqueias mostra isso, Zacarias mostra isso. É muito texto aqui, a gente vai pular. E quando Jesus também, quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus, ele diz: eis que conceberás e dará à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus, e ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para todo sempre, e seu reino não terá fim. Lucas 1, 31 a 35. Então esse cumprimento acontece agora, desse reino que não terá fim. Ele reinará para todo sempre, e ele reinará a partir do trono de seu pai Davi, cumprindo as promessas do Velho Testamento. Há muitas promessas. Deus prometeu que não faltaria um rei sobre o trono de Davi, não faltaria um rei da linhagem de Davi. E quem é esse rei que vai terminar tudo, que é da linhagem de Davi? Jesus Cristo. Ele é filho de Davi, no sentido de nascimento, da sua linhagem, a tribo de Judá. Ele se tornou o grande rei. Então aqui nós temos um cumprimento não só da promessa de Lucas, mas também um cumprimento de várias promessas do Antigo Testamento, muito claras, que não são cumpridas na igreja, irmãos. É muito claro que o cumprimento tem a ver com o reino de uma nação.
né, de um poder. A igreja, ela não substituiu Israel, a igreja não assumiu as promessas que eram para Israel. O que Deus prometeu para o seu povo do Velho Testamento, Ele vai cumprir, e tem muitas coisas que ainda não se cumpriram. Ele prometeu, e Ele disse lá, eu fico pasmo, né, irmãos, quando eu ouço alguns dizer que não quer a igreja cumprir esse propósito, porque a gente lê Jeremias e outros textos que falam assim, olha, enquanto houver inverno, verão, outono, primavera, enquanto houver dia e noite, enquanto houver lua e sol, eu não abandonarei ao meu povo aquilo que eu prometi a eles. Enquanto houver todas as leis que governam, que regem o mundo, Deus diz que Ele vai manter sua palavra com o seu povo. Ele está falando de quem? Da nação de Israel. Ele não está falando de nós, até porque a igreja nem existia lá ainda. E eu leio aquilo e falo, como é que o Caba consegue enxergar que a igreja substitui Israel? Tem que fazer malabarismo, né? Fazer malabarismo. Ou dar pirueta, né? Adilson, né? É muita pirueta, né? Como diz o Granconato. Tem que dar muita pirueta para chegar lá, né? Mas é muito claro, irmãos, e para mim, é só a gente ler o texto, né, de uma maneira corrida e simples, a gente chega nessas conclusões, né? Então, esse momento monumental da redenção, irmãos, da história, da redenção das coisas, então, ele antecipa as profecias do Antigo Testamento. É uma antevisão da segunda vinda de Cristo, da sua glória, né, daquele momento em que Ele virá realmente para governar. E o texto diz que os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, caem com o rosto em terra, adoram a Deus. Nós já falamos da figura dos 24 anciãos, que no meu entender, ela representa, os 24 anciãos, eles representam a totalidade da igreja, né, na adoração ao Senhor. E eu não tenho tempo de explicar tudo de novo. Você pode procurar lá no YouTube que tem a lição dos 24 anciãos, aí você pode entender melhor, não dá tempo da gente voltar. Então, na verdade, eles estão ali jubilosos, adorando ao Senhor, e reflete a alegria por causa que as orações para a vinda do reino de Cristo foram respondidas, né? Conforme Mateus 6,10, venha o teu reino, não é isso que Jesus ensinou nós orarmos? Venha o teu reino, e ele virá com grande poder, né? Então, ao louvor desses 24 anciãos, um tributo ao Deus Todo-Poderoso, diz o texto, que o descreve como soberano, onipotente, irresistível, né? É o poder de Deus, ele vai exercer todo o seu poder para cumprir toda a sua vontade. Então é isso que o autor aqui, João, está nos passando. Então, esses homens, esses 24 anciãos, estão adorando a Deus por sua soberania, por seu grande poder, pelo início do seu governo que vai ser dominado. Ele usa aqui um pretérito perfeito, né? O verbo você tomou significa a permanência do governo soberano de Deus, né? Conforme o Salmo 24:1, a terra é do Senhor e tudo que nela contém, o mundo e todos os que nele habitam. Então, de fato, isso se concretiza em Cristo. Isso é realizado de maneira absoluta com a autoridade de Cristo sobre a terra. Não há nada, irmãos, que podemos comparar esse reino de Cristo com qualquer evento passado ou qualquer evento presente, com aquilo que virá no futuro desse reino do Senhor. Não há nada, não há nenhum paradoxo, não há nenhum comparativo que nós possamos colocar e falar assim, o reino de Cristo vai parecer com uma coisa que já aconteceu. Não, nem o trono, nem o reino de Davi, nem o reino de Salomão, nenhum rei desses podem ser comparados a como será o governo de Cristo sobre a terra. É algo acima de qualquer coisa, né? Nem o melhor governo que a gente possa pensar que já existiu na terra, nós vamos conseguir comparar a esse evento do governo de Cristo, né? Nem das histórias bíblicas. Eu admiro muito Davi, por exemplo, né? Embora tenha sido um rei
que não conseguiu construir algumas coisas por causa que a mão dele estava manchada de sangue, né? Ele foi um rei que matou muita gente para poder conquistar o poder e governar. E ele não pôde construir o templo, nem outras coisas por causa disso. Nem o reino de Salomão, que eu também admiro o seu trabalho político, né? Salomão era muito politicamente hábil, né? Acho que é o rei mais hábil de todos na política, né? Israel ficou 40 anos de paz com Salomão, né? Acho que nunca existiu 40 anos de paz na história de Israel em nenhum outro momento, né? Só no tempo de Salomão, porque ele fez alianças com todos os reis em volta dele, né? Também casou com todas as filhas dos reis lá e trouxe os deuses, aí fez uma salada, né? Mas tudo bem, essa parte deixa quieto. Mas eu olho muito para Davi, eu acho Davi fantástico. Eu ouvi isso de um pregador, eu nunca esqueci, o primeiro nome do Novo Testamento depois de Cristo que aparece é Davi. Você lê Mateus, aparece lá, Jesus, filho de Davi. E o último nome antes do nome de Cristo no Novo Testamento que aparece também é Davi. Quando vai falar lá em Apocalipse, lá no finzinho, vai falar assim, a raiz de Davi, né? Ou seja, Davi é talvez o grande rei que nós temos humano em toda a história, mas não dá para comparar o reino de Cristo ao reino de Davi. É incomparável. O reino de justiça e de paz perfeita. Bom, uma pergunta, colocação, informação? Não. Vamos tentar aqui para o segundo ponto. Agora são menores os pontos aqui, viu, irmãos? Aí aqui há um enfurecimento das nações, né? Parte A do verso 18. Eu estou olhando outro texto, eu mudei aqui, deixa eu voltar para o texto certo. Na verdade, as nações se enfureceram. As nações se enfureceram. Com o toque da sétima trombeta, o que acontece? Há um enfurecimento das nações. Como eu disse, irmão, Satanás ele não quer perder o reino. E Deus está derramando sua ira sobre o mundo. E eu vou resumir aqui de uma maneira bem rápida aqui, né? Enquanto a besta, o falso profeta estão realizando sinais, enganando as pessoas, e está acontecendo tantas mortes e tantas coisas, tantos juízos de Deus. E como eu já falei em uma outra lição, aqui se repete a mesma coisa. É muito interessante, irmãos, que em vez das pessoas se arrependerem, ao invés das pessoas buscarem a Deus, ao invés das pessoas clamarem ao Senhor, elas na verdade, elas se voltam contra Deus, elas se enfurecem contra o Senhor. É inacreditável, irmãos, humanamente pensando, né? Porque como é que as pessoas estão vendo, está acontecendo, milhares, bilhões de pessoas morrendo, fogo do céu, tanta coisa que vai estar acontecendo, tanto desastre, e 144 mil pregando, as 2 testemunhas e tudo acontecendo, e essas pessoas continuam rejeitando o Senhor e continuam adorando a besta e o falso profeta. Veja a cegueira espiritual que faz com a pessoa. Elas continuam rejeitando Cristo, elas se enfurecem contra Cristo. Satanás está aqui na verdade preparando, porque mais adiante nós vamos ter a batalha, né, de Gog e Magog, olhando aqui para o texto seguindo. Na verdade Satanás está preparando o seu exército para essa batalha. Não nós temos o Armagedon, nós temos Gog e Magog, nós depois temos a batalha final, tá? São batalhas diferentes, não vamos misturar as batalhas não, tá? Mas a gente vai cada uma delas chegando, né? Então nós vamos ter o Armagedon, vamos ter Gog e Magog, que é antes do período do milênio. Aí depois vem o milênio, aí depois do milênio temos a última batalha, que é aquela que Deus vai fazer assim, ó. Acordaram? Ele só vai fazer. Acabou, né? Sem Covid, tá, irmão? Eu acho, né? Não tem nenhum sintoma. Tirando nenhum, tá tudo em paz. E os 38,5 de febre que eu medi hoje cedo, fora isso está tudo normal. Mas veja que naquela última batalha, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, e vai enviar Satanás definitivamente para o lago de fogo que arde com
enxofre. Né? E aí, acabou, né? Fim para eles. Mas as nações vão se enfurecer contra o Senhor. Por fim, nós temos um plano de julgamento, verso 18, parte B em diante, e a Bíblia insiste em sair do texto, diz assim: chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Então a vinda da ira de Deus com a vinda do reino de Cristo é tão certo que ele pode falar como se já tivesse acontecido. O verbo traduzido é veio, né? Ele está no grego no auristo, que descreve um evento futuro como se já tivesse sido realizado. Então, irmãos, quando nós pensamos num Deus amoroso, às vezes a gente fala assim: mas Deus é amoroso, Deus é amor. Mas Deus também é um Deus que se ira, e Ele vai derramar a sua ira sobre toda a humanidade. Ele vai, e aí, irmãos, eu vou só citar aqui, não vai dar tempo para a gente ler, Isaías 24, 17 em diante, Isaías 26, 20 a 21, 20 e 21, mostrando a ira de Deus, Isaías 30, 27, 33, a batalha de Ezequiel 38 e 39, que é Gog e Magog, também fala da ira de Deus. Se você olhar os Salmos 3, Salmo 2, vai falar também da ira de Deus. Muitos textos que mostram um Deus que também se ira. Deus tem paciência, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Deus também é um Deus de ira, mas a ira dele é uma ira santa, né? Não é uma ira igual a nossa, geniosa, que a gente fica nervoso e vai chutando as coisas, né? Não. E a ira dele é contra o pecado, contra o mal. Aí ele vai derramar a sua ira, e nessa sétima trombeta vai haver o derramamento final da ira de Deus. Os mortos serão julgados, né? Ou seja, isso vai ser desdobrado agora, irmãos, na verdade, a partir de agora até o final do livro de Apocalipse, que vai terminar com o julgamento do grande trono branco, né? E quem estiver lá no julgamento do grande trono branco, irmãos, está perdido. Quem for julgado lá, não tem mais solução para ele. Se o cara for réu lá no trono branco, pode ter o melhor advogado, pode ter o Marcão lá de advogado lá, irmão. O Valdete, que não vai ter jeito não, irmão. Não vai resolver, né? Mas eles vão estar lá julgando também, né? Eles não vão estar lá advogando, né? Eles vão estar lá julgando. Os três para cadeia. Então, ou seja, não tem mais jeito, né? Chegou no trono branco, se for réu lá no trono branco, já era. Não vai ter prova que ele vai conseguir apresentar para reverter a situação dele. Acabou, né? Acabou. Então não vai ter nenhum crente lá no trono branco, irmãos. O crente vai estar lá para julgar, né? Que a Bíblia diz que os crentes julgarão, inclusive os anjos, né? Os salvos julgarão, inclusive os anjos, né? Então, os cristãos realmente salvos em Cristo Jesus, eles têm que fazer mais ou menos, pelo que eu entendi, parte da primeira. Do primeiro arrebatamento, e não no julgamento. Não, no julgamento, né? O julgamento que nós vamos passar é o Bema, né? Que a gente vai falar que é o julgamento para os galardões. Não é o julgamento das obras para os galardões, né? Que Paulo vai falar que se a gente veja como a gente construiu, se com feno, palha ou madeira, ou com ouro, prata e pedras preciosas. Todas as nossas obras vão ser testadas, todas, as minhas, as suas, isso lá no Bema, né? Lá durante o nosso julgamento, e aí vai ser testada pelo fogo. Se queimar, danou tudo, né? Perdeu, vai entrar cheiro de churrasquinho no céu, mas entra, né? Tá bom, mas entra. Agora, se nossas obras forem de ouro, de prata ou de pedras preciosas, o ouro, quando passa pelo fogo, ele é defurado, a prata também, as pedras preciosas também, elas se tornam mais puras, né? Então Deus vai julgar as nossas obras, mas isso não muda a questão da nossa salvação. Pode ser que a gente entre sem nada, com a coroinha lá bem michuruca, né? Vai fazer o quê? Eu quero ter pelo menos uma pedrinha, pelo menos uma, não sei se já tem, mas até porque nós vamos devolvê-las para Cristo, né? Mas
Essa é a diferença. Nós vamos participar desse primeiro julgamento, que não é para perdição, não é para perdição, é só das obras. Então, porque obras não salvam, né, irmãos? Então, as nossas obras não vão ser para a nossa salvação, mas sim para os nossos galardões, né? Bom, eu acho que eu vou ficar aqui, irmãos, por causa da hora. Aí a gente, na verdade, a gente tem que terminar mais cedo, né, o nosso projeto, porque hoje foi um pouco diferente também, semana passada também, semana que vem nós não temos, né? Então na outra semana aí eu faço só o encerramento dessa parte e a outra não sai. A gente já vai estar se Deus quiser, com tudo dentro do nosso plano, aí a gente consegue fazer dentro do horário combinado, tá bom?